Sob a proteção de Deus, presentes conselheiro Fernando Guimarães, auditor Tiago Cordeiro, procuradora Valéria Borba, declaro aberta a 11ª sessão ordinária da 2ª Câmara. Submeto a ata número 10, de 1º de abril de 2015, para homologação. Está aprovada. Conforme regimento interno, oportunidade para comunicações, inclusão em pauta e devolução de processos. Conselheiro Fernando Guimarães. Senhor presidente, para solicitar a inclusão em pauta, no protocolo de certidão liberatória 113-2949-2014, município de Santa Fé. E tem sobrestamentos que eu peço licença para anunciar no início da minha pauta, que eu pedi a relação e deixei em cima da minha mesa. Aguardaremos. Primeiro está registrado o auditor Tiago Barbosa Cordeiro. Obrigado, senhor presidente. Para anunciar sobrestamentos, senhor presidente, eu notei agora que a maior parte da lista que foi passada à secretária da Câmara, ela compreende aquele processo que foi decidido embargos de agentes profissionais, aqueles decretos, mas então tenho mais alguns, depois eu retifico a secretária, mas eu tenho outros que tratam de outras questões, o 290-789 de 2013, também o 498-1814, o primeiro na DICAP, o segundo na Diretoria de Contas Estaduais, também na Diretoria de Contas Estaduais, o processo 621-528 de 2012, e na Diretoria de Controle de Atos de Pessoal, o processo 651-829 de 2011. Os demais, senhor presidente, vou emitir uma nova relação para a secretária. Devidamente registrado, também estou comunicando sobrestamentos na DCE 130.630.15, 47.364.15, na DICAP 812.491.13. A palavra está livre. Para o relato da pauta, Sua Excelência Conselheiro Fernando Augusto Melo Guimarães. Senhor presidente e demais integrantes da 2ª Câmara, vou iniciar a pauta pelos sobrestamentos que solicitei relatar no início da pauta, junto à Diretoria de Contas Estadual, por tratar-se de admissões complementares a processo principal ainda não julgado, o 122.588/2014, 187.020/2015 e 130.525/2015. Junto à DICAP, o protocolo 834.819/2013, que é a revisão de proventos, que aguarda julgamento do ato principal de aposentadoria. E os protocolos 135, 175 de 2014, 882, 465 de 2013, 649, 396 de 2013, 610, 945 de 2013, 646, 915 de 2013. R$ 849.166 de 2013, 867.660 de 2013 e os 625.470 de 2013 são processos que aguardam um incidente de inconstitucionalidade. Junto a DICAP também é um ato de aposentadoria, cuja situação ainda trata de processo principal, junto à DCE, é o 113.970 de 2014. Eram esses os protocolados que me cabia solicitar o sobrestamento. Estão comunicados. Eu tenho a certidão liberatória 113.294 de 2014, município de Santa Fé, a Diretoria de Contas Municipais manifesta-se, num primeiro momento, pelo indeferimento em função do não atendimento do índice de educação, mas houve o recálculo em função de um valor que foi contabilizado em subfunção alimentação e nutrição, mas esse é um gasto com manutenção e desenvolvimento do ensino, e o índice supera os 25 para 25,90, mas e aí afasta a pendência.
mas mantém-se pelo indeferimento em função da não entrega do módulo de acompanhamento mensal do SINAEM desde o mês de setembro de 2014. A diretoria de transferência sustenta a impossibilidade de aplicação de sanção em função de decisão judicial do processo CIT, que temos afastado. A DEX e DICAP não indicam pendências. O Ministério Público manifesta pelo indeferimento em função do apontamento feito pela diretoria de transferência e a diretoria de contas municipais. Eu afasto no voto, senhor presidente, a questão da sanção oriunda do Sistema Integrado de Transferência em função de suspensão cautelar pelo Grande Tribunal de Justiça do Estado do Paraná da aplicação de sanção, mas contrariando a maioria das decisões desta Câmara e do Pleno, eu sustento ainda o indeferimento pelo não atendimento do encaminhamento desde setembro de 2014 das informações do município de Santa Fé. Então, pelo indeferimento, meu voto sempre foi vencido nessa matéria. Está em discussão. Auditor Tiago Barbosa. Senhor presidente, essa questão voltou a ser debatida na sessão do Pleno da última quinta-feira, mas me parece que o doutor Durval pediu vistas do processo, que inclusive foi relatado pelo doutor Artagão. Eu vou, em relação a esse processo, vou manter, até porque meu fundamento, ele coincide com o doutor Cláudio, no sentido de que o não cumprimento da agenda de obrigações não deve bloquear a emissão da certidão liberatória. Então, contrariando o voto do relator, eu voto pelo deferimento do pedido. Não pelo mesmo motivo de Vossa Excelência, não é? Mas porque eu tenho aprovado os de 2014. Estou pensando também, conselheiro Fernando, em mudar a partir desta decisão do voto que será proferido futuramente pelo do conselheiro Artagão, mas também o do conselheiro Durval, que pediu vistas. Então, por hoje, eu vou acompanhar também a divergência pela liberação da certidão. Então, Vossa Excelência fica com a leitura do acordo. A única dificuldade que eu tenho, senhor presidente, é não criar o precedente em função da posição do conselheiro Tiago, que é pela não aplicação em qualquer caso. Eu não acompanho a dele. Falei por motivo diferente, porque quem prestou até dezembro de 2013, ou seja, falta ainda 2014, e nós vimos aprovando. Só por isso. Agora, que a falta do envio está liberado, não concordo. A dificuldade só da relatoria, da relatura do acordo, Vossa Excelência. Doutor Fernando, não se preocupe, eu tenho, nesses processos da Câmara, eu tenho colocado ambos os fundamentos e vou atribuir esse segundo fundamento, que é do doutor Nestor. Senhor presidente, na pauta publicada tem a tomada de conta extraordinária 406.588/2010 do Instituto de Aposentadoria e Pensões de Campo Largo. Essa tomada de conta extraordinária instaurada em função do não atendimento de duas determinações desse tribunal para a retificação de cálculos de aposentadoria. A servidora até já faleceu, já decorreu uma pensão, na qual, após a sua tramitação regular, essa tomada de conta foi instaurada contra a Prefeitura, contra o prefeito, que fez o ato, ele lavrou o ato, contra o Instituto e contra os gestores do Instituto. Eu, nessa questão preliminar, eu acompanho o Ministério Público de afastar da tomada de contas, excluído o polo passivo, tanto o município de Campo Largo quanto o prefeito de Campo Largo. Na medida em que ele só lavrou o ato, foi tudo originado do Instituto, e quem teria que cumprir as determinações era o Instituto, e também não foram chamados para se manifestar no processo originário. Não teria sentido eu manter essa responsabilidade do chefe do Poder Executivo, que simplesmente lavrou o ato e não era ele que tinha que cumprir a obrigação. Basicamente, existem duas posições no processo, que seria pela devolução de valores por dano causado ao erário. O Ministério Público, se não me falha a memória, por sua vez, afasta o dano, até porque, senhor presidente, as determinações eram para beneficiar a servidora, que estava percebendo com média inferior à devida. Então, nesse sentido, compartilho também o Ministério Público, no sentido de que não há dano, não há que impor nenhuma devolução de valores, tendo em vista
o dano, a inexistência do dano. Mas, em relação ao mérito, houve efetivamente o descumprimento, por isso que entendo que assiste razão ao Ministério Público e a DICAP, no sentido de que seja julgada procedente a tomada de conta extraordinária em relação às contas do senhor Alceu Carlesso, responsável pelo descumprimento das determinações contidas em 2 acordos da primeira Câmara, determinando ao Instituto de Aposentadoria e Pensões de Campo Largo a retificação dos cálculos, sob pena de multa e restrição à emissão de certidão liberatória, e se houve pagamento a menor para os interessados, que sejam ressarcidos aos herdeiros da ex-servidora. Determinar que seja observada a forma, a metodologia do cálculo nos próximos benefícios, também sob aplicação de novas multas, e recomendar ao Instituto de Aposentadoria a revisão dos benefícios já concedidos, de modo a retificar o cálculo estipulado nos critérios da decisão recorrida. Esse é o breve relatório, senhor presidente, e a proposta de voto. Está em discussão? Senhor presidente. Auditor Tiago Barbosa. Senhor presidente, eu vou pedir de uma vez a vista do processo, porque fiquei com algumas dúvidas, embora o relato tenha sido completo. É uma situação em que... Então, senhor presidente, se for possível... Não havendo objeção, vistas. Não houve objeção nenhuma. A única coisa que eu deixei regalar é que houve negativa de registro do ato, né? Na primeira, as decisões implicaram na negativa também. O processo 369.929/2011, eu solicito que permaneça adiado. Aí tem os processos do lote do Sistema Integrado de Transferência, que todos são pela regularidade, com ressalvas e recomendações. No 855.960/2012, município de Entre Rios do Oeste. 60.094/2013, município de Cruzeiro do Iguaçu. 775.31/2013, Fundação Araucária. 228.390/13, município de Dois Vizinhos. 275.046/2013, município de Jandaia do Sul. 370.227/2013, Fundo Municipal de Assistência Social de Curitiba. 439.800/2013, Fundação Araucária, também Fundação Araucária no 582.984/2013, 956.586/2013, 598.775/2013, no 136.392/2014 ao município de Entre Rios do Oeste, 147.548/2014, município de São Miguel do Iguaçu, 152.762/2014, município de Porecatu, 157.829/2014, município de Ramilândia, 164.183/2014, município de Foz do Iguaçu, 169.762/2014, município de Paranavaí, 176.106/2014, município de Iracema do Oeste, 908.654/2014 e 949.440/2014, ambos do município de Curitiba, também município de Curitiba, no 949.466/2014. Todos esses, regularidade com recomendações, senhor presidente. Regularidade. Eu tenho 2 protocolos de pensão, o 600.621/2013, União do Paraná Previdência, pensão a senhora Liliane Marconcin, e o 621.483/2013, também pensão a senhora Maria Vilma Guimarães. Em ambos processos, não há nenhuma dúvida em relação ao registro, por legalidade, dos atos. Apenas o Ministério Público propor medidas de instalação de tomada de conta extraordinária em relação à não cobrança do valor dos inativos sobre as pensões. Eu entendo que a gente já tinha afastado isso por ter sido tratado as determinações nas prestações de contas anuais, mas de qualquer forma já existe a nova lei estadual estabelecendo a taxação sobre os inativos. Nesse sentido, mantenho, então, só reforço a minha posição inicial, que era para legalidade do registro sem adoção das medidas adotadas pelo Ministério Público. É o relatório com a proposta de voto. Aprovado. Tem um relatório de inspeção 604/41/2012, município de Porto, Amazonas. É um relatório de inspeção feita pela DICAP,
no dia 12 e 13 de fevereiro de 2012, para acompanhamento de um concurso público para os cargos de médico, psicólogo, médico e assistente social. Ocorreram 4 achados, senhor presidente, e demais integrantes dessa Câmara. Primeiro, em relação à licitação, que não foi observado o procedimento previsto no artigo 7º, artigo 22, parágrafo 7º da Lei 8666, que trata-se da questão do carta-convite, com a participação mínima de interessados, ou convite, um mínimo de 3, e a justificativa pelo não atendimento. A falta de comprovação de qualificação técnica da empresa, a exigência de inscrições presenciais durante o período de uma semana, e entendeu-se como violação ao princípio de acessibilidade ao cargo público, e uma questão de conhecimentos gerais, fazendo referência a programa televisivo. Na verdade, senhor presidente, entendo que assiste razão às conclusões do relatório de inspeção e também às manifestações da ADICAP e do Ministério Público, que é pela aprovação deste relatório, com a aplicação de multas ao senhor, em relação ao achado número 1, ao senhor Miguel Tadeu Sukulski, Rosana de Fátima Bauer e Cristina Maria Santos, porque neste caso, até achei uma questão que o tribunal tem que novamente refletir sobre isso. Nós temos uma posição há anos sobre a desnecessidade de ter 3 participantes no certame de carta-convite. Nós tínhamos entendido, e temos entendendo, que no mínimo 3 têm que ser convidadas. E o não atendimento ao convite é que seria objeto de justificação. O Tribunal de Contas da União e outros tribunais também adotam a necessidade de ter 3 propostas válidas na carta-convite, aí sim sob pena de justificativa, sob a necessidade de ser justificado. Como nós não mudamos esse critério ainda, eu não estou adotando como irregularidade a participação de 3 convites válidos. Até porque foram 3 chamadas e mais 2 que obtiveram cópias do convite. Mas mantenho a multa por inexistência do processo administrativo de justificativa pelo não atendimento a 3 convites na carta-convite, 3 propostas na carta-convite. Em relação à empresa contratada, a falta de qualificação, entendo que assiste razão para a aplicação de multa e não para a anulação do certame. Também o senhor Miguel Suluski, Graciane Rosnaski e Fábio Biscaia Mulbauer. Em relação ao achado número 3, embora possa até se questionar se houve mesmo violação, mas aqui eu acredito que só a existência de um prazo de uma semana e também inscrições presenciais podem comprometer, sim, a violação do princípio da publicidade e de acessibilidade. Por isso que aplico multa aos gestores. Determino também, no prazo de 60 dias, a instalação de processos administrativos em relação às 2 irregularidades apontadas, seja a falta justificativa e a falta de qualificação. E também, a única coisa que eu não acato é a proposta de anulação daquela questão que envolve o programa televisivo. O certame já foi concluído, já foram nomeados, já teve a participação. Acho que se anular nessa altura, depois de quase 3 anos, 3 anos praticamente, por uma questão, e até por uma coincidência, a questão era bem apropriada à defesa apresentada. A defesa disse que seria necessário provas de conhecimentos gerais sobre cultura, aspectos sociais. E a pergunta era a seguinte, basicamente, um programa televisivo que tem como apresentador Pedro Bial, qual é? BBB, não sei o que, Globo Repórter, tinha que escolher a alternativa mais correta. Então essa é a pergunta de relevância cultural para uma prova de médico, de ciência social e psicólogo. A vontade até dá de anular, mas acho que em termos de efetividade não teria mais sentido depois de 3 anos. Então acato todas as propostas de responsabilização, menos a de anulação do certame. É o relatório com a proposta de voto, senhor presidente. Está em discussão o BBB. Doutor Tiago Barbosa. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, o doutor Fernando argumentou essa questão da anulação.
Eu pergunto, o processo de admissão está sobrestado aguardando esse relatório de inspeção? Não tinha sido nem mandado, agora é que está tramitando. Certo. Não tinha sido nem encaminhado, na época da inspeção nem encaminhado tinha sido. Eu até entendo que deveria ser anulada mesmo. Mas eu acho, a minha dúvida mais, acho que eu creio que é mais relevante, a questão da... Vossa Excelência determina que se instaure um... processo em relação aos servidores, até uma questão pedagógica, né? Eu acho que concordo com o Ministério Público em relação à preocupação com os concursos, e sempre disse que nós deveríamos fazer, não nos atos de contratação, mas também em fiscalizações programadas. Então tem um sentido também pedagógico de instaurar dentro da administração aonde que surgiram as irregularidades, por que surgiram essas omissões, vamos dizer assim, e mais o feito de fazer tramitar dentro da administração a necessidade de rever os seus procedimentos conforme determinações constantes do voto, inclusive. Então está aprovado. Tem uma prestação de contas anual. Município de Palmas, 151.193. 2013, esse processo já teve várias indas e vindas, diligências, né, contraditórios, parte técnica, manifestações técnicas, e ao final, Diretoria de Contas Municipais manifesta pela irregularidade das contas, basicamente por dois motivos. Déficit orçamentário de 7,23, 7,32, alguma coisa assim. No final do exercício, um déficit que já vinha se verificado também ao longo do exercício de 2012, desde setembro. Enfim, é um déficit que não houve nenhuma preocupação do gestor em adotar as medidas para um equilíbrio orçamentário. Não é a questão dos gastos a pagar do artigo 42, é o déficit acima do limite que adotei, e tem sido adotado como 5% para a regularidade com ressalva. Temos aqui também a outra irregularidade, o não recolhimento de contribuições do INSS, no valor de 460 e poucos mil reais, também não justificado, que entendo que é motivo, sim, de irregularidade. Se tratou uma discussão nesse processo em relação à terceirização supostamente indevida de gastos com pessoal, principalmente na área da saúde. Houve até algumas das instruções, a DCM fez um apontamento, atendendo uma diligência, um pedido, acho que do Ministério Público, de qual o impacto que teria isso no índice, como se fosse gasto com o pessoal. E chegou-se a 54% e 63% de impacto. Mas não estou discutindo isso nesse processo, já que tem um relatório de inspeção que trata exatamente desta matéria, não é daqueles famosos 262 multas que apliquei por contratações da RPA, o foco aqui é a terceirização, se era legítima ou não, e trata também dos efeitos nos gastos com o pessoal. Então, não vou, nesse processo, eu só no voto destaco que está sendo objeto de discussão apartada. Até porque a extrapolação do índice, mesmo que seja revisto, ele não é causa de irregularidade. A irregularidade é não retornar os limites nos próximos 8 meses. Então, mais por esse motivo, também por esse motivo, eu não adoto como motivo de irregularidade. Então, só as duas, déficit e falta de recolhimento de contribuições previdenciárias. É o relatório que eu proposto de voto. Está em discussão? Aprovado. Senhor presidente, acredito que esgotei minha pauta, agradeço a atenção de Vossa Excelência e da doutora Câmara. Agradeço a Vossa Excelência, conselheiro Fernando Guimarães. Concedo a palavra ao auditor Tiago Barbosa Cordeiro. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor conselheiro, senhora procuradora, tenho prestação de contas municipal, processo 128529 de 2009. Esse processo estou retornando para o colegiado, tendo em vista que na apreciação dessas contas, pelo acórdão 806 de 2014 da segunda Câmara, houve um erro justamente na indicação do responsável. O responsável que constou do acórdão foi o senhor Valdenir Aparecido Pontes, e depois desse acórdão ficou identificado que, na verdade, os presidentes da Câmara Municipal de Venceslau Braz no exercício 2008 foram Osmar de Almeida Lucan e Alessandra Mara do Nascimento. Então, o processo volta para retificação da decisão. Essas contas
segundo a instrução da Diretoria de Contas Municipais, estariam irregulares em face de 6 itens. Não foi instituído o sistema de controle interno. O segundo item, o responsável pelo controle interno é detentor de cargo em comissão. Terceiro, o relatório do controle interno possui indicação de irregularidade. Quarto, o conteúdo do relatório de controle interno não é satisfatório. Quinto, não foi nomeado responsável pelo controle interno em 2008. E o sexto, omissão do controle interno em fiscalizar. A instrução aponta vários itens regularizados, foram quatro itens regularizados. O Ministério Público de Contas acompanhou o opinativo da instrução pela irregularidade das contas. O voto que apresentei e apresento novamente nessa data foi discordando das manifestações, considerar que a questão desses 6 itens, os 6 itens se referem à mesma situação, que é a instauração do sistema de controle interno. Para aquele exercício de 2008, ainda seria passível de ressalva, até porque o tribunal ainda emitiu naquele período, e me parece até em 2009, alguns acórdãos tratando dessa questão. Então, senhor presidente, a proposta é que as contas sejam julgadas regulares com a ressalva relativa ao controle interno. Está em discussão. Aprovado. Tenho uma inativação 197419 de 2011. Inativação é uma reserva remunerada do servidor Nelson Ferli. Foi concedida a reserva na graduação de cabo. Aqui, senhor presidente, a discussão do processo, que foi bastante longa, quanto à incorporação de uma verba que se denomina doutora Valéria me ajudando, gratificação técnica. Então, foram feitas várias diligências em relação a essa verba e, ao final, a Diretoria de Controle de Atos Pessoal opina pelo registro do ato. O Ministério Público de Contas... Não, minto, foram várias. A última manifestação da Diretoria de Controle de Atos Pessoal é pela negativa de registro, considerando que o ente incorporou a verba de forma integral e não esclareceu questionamentos que foram feitos em relação justamente ao cálculo que foi realizado para a incorporação dessa verba nos proventos. O Ministério Público de Contas também opina pela negativa de registro com imputação de multa. Aqui, senhor presidente, eu vou propor uma decisão interlocutória no sentido de determinar que sejam apresentados os esclarecimentos que já não foram em 2 ocasiões, com aplicação da multa ao gestor, senhor, aqui é o gestor da Paraná Previdência no período, que não se manifestou em relação à diligência. A multa do artigo 87, inciso 1, a linha B da Lei Complementar 113 de 2005. Aqui eu não estou localizando nesse momento o responsável, mas foi devidamente citado, e a proposta, então, é por mais uma determinação para a apresentação de esclarecimentos, sob pena de aplicação da multa do artigo 87, 3F, e aqui, desde logo, já a aplicação da multa do 87, inciso 1, a linha B, ao gestor que deixou de atender à diligência. Está em discussão? Aprovado. Tem uma pensão 653-195 de 2012,
pensão concedida a senhoras Carmelina Marcondes de França e Maria de Lourdes França Voy, respectivamente convivente e credora de alimentos do servidor falecido. Nesse processo, senhor presidente, o que ficou faltando foi uma comprovação da relação entre a senhora Carmelina Marcondes de França e o falecido servidor. Foram apresentados no processo apenas uma declaração de próprio punho firmada pela senhora Carmelina Marcondes de França e declaração da Coordenadoria de Cadastro da Paraná Previdência, informando que essa pessoa havia sido inscrita pelo servidor como sua dependente. No entanto, várias diligências foram feitas solicitando documentação adicional. Em razão do não atendimento dessas diligências, a Diretoria de Controle de Atos de Pessoal opina pela negativa de registro. E o Ministério Público discorda, opina pelo registro da pensão e apenas argumenta que o descumprimento da diligência não pode implicar em negativa de registro dos benefícios previdenciários, mas sim na aplicação de multa. Então, o Ministério Público opina pelo registro com a aplicação da multa do artigo 87.3f da Lei Complementar 113 de 2005, que é justamente o descumprimento de determinação do tribunal. Eu apresento também, da mesma forma, uma proposta alternativa pela determinação para que a Paraná Previdência apresente os esclarecimentos e documentos solicitados. Havia aqui a possibilidade de aplicação da multa aos 2 gestores da Paraná Previdência que não atenderam às diligências, mas verifiquei que, do modo como foram dirigidas as diligências, não seria possível a aplicação dessas sanções. Então, senhor presidente, a proposta também por uma decisão interlocutória para que sejam apresentados esclarecimentos sob pena, então, da aplicação da multa do artigo 87.3f da Lei Complementar. Aprovado. 495.866 de 2010 é uma revisão de proventos concedida pelo Instituto de Previdência dos Servidores de Curitiba à senhora Marlene Fabiano de Quadros, que foi aposentada no cargo de cozinheira. Aqui nesse processo, o que... Esse é o próximo, já estava confundindo com outro. Esse processo, então, a diretoria jurídica, no primeiro momento, opinou pela legalidade de registro. O Ministério Público de Contas opinou pelo registro, mais aplicação da multa do artigo 87.3f da Lei Complementar, apontando que não sem prejuízo de facultar-se a interessado, por meio de seu curador ou da advogada que a representa, nova revisão de proventos, seja em sede de pleito administrativo ou judicial, ante o inegável direito à percepção de proventos integrais. Na verdade, a aposentadoria dessa servidora foi por invalidez com proventos proporcionais. E o Ministério Público indicou que haveria necessidade de que fosse feita uma outra revisão de proventos, diversa dessa tratada, na medida em que, segundo o parquê, as patologias que fundamentaram a inativação da servidora seriam de natureza grave, pelo que a beneficiária faria jus à percepção de proventos integrais. Foi feita diligência, o ente previdenciário aduziu, na verdade, anexou um parecer da Procuradoria-Geral do município de Curitiba, aduzindo que o Instituto de Previdência estava sendo constantemente informado da existência de diligências não cumpridas, e aqui é em relação à multa, como no presente caso.
o órgão, em relação ao mérito, o órgão, nos meses de novembro e dezembro de 2012, entrou em contato com a advogada da servidora no intuito de obter cópia do processo de interdição, que é de 2005. Na oportunidade, solicitou nova manifestação da Secretaria de Recursos Humanos, Departamento de Saúde Operacional, Divisão de Perícia Médica, a fim de que procedesse nova análise quanto à data do início da doença e seu respectivo enquadramento. Aduz que, na medida em que houvesse a manifestação conclusiva da perícia médica e, caso alterada a data do início da doença, seriam remetidos a essa Corte os atos pertinentes, bem como portaria retificatória acompanhada dos devidos cálculos. A Procuradoria-Geral do município salienta a impossibilidade de alteração dos proventos de invalidez de percepção proporcional à percepção integral, considerando que na legislação do Instituto de Previdência não haveria norma semelhante ao contido no artigo 190 da Lei Federal 8.112 de 90, que é o Estatuto dos Servidores da União, expondo que, se a alteração da incapacidade da segurada teve quadro de pior após a sua aposentadoria, os proventos devem ser mantidos como proporcionais, o que afirmamos em razão da análise médico-pericial realizada pela Divisão de Perícia Médica da Secretaria Municipal de Recursos Humanos. A gestora do Instituto de Previdência se defendeu em relação à aplicação da multa. A Diretoria de Controle de Atos Pessoal, conclusivamente, opina pela legalidade e registro do ato, salientando que, em que pese no benefício desses autos a regra aposentatória tenha sido lastreada no artigo 40, parágrafo 1º, inciso 1 da Constituição Federal, em razão da comparação da última remuneração com a média, o valor dos proventos lastreou-se naquela, onde deu-se o cálculo com a proporcionalização das verbas transitórias e considerando seus valores atualizados. Acrescente-se que o valor do benefício após a revisão é de R$ 580, conforme cálculo. O encaminhamento do protocolado apresentou 5 dias de atraso, então concluiu apenas pelo registro da revisão. O Ministério Público de Contas também se manifestou pelo registro do ato revisional, remetendo integralmente às conclusões de um parecer anterior que justamente havia manifestado a questão de facultar-se a interessada, por meio de seu curador ou da advogada que a representa, nova revisão de proventos para que seja, se for o caso, e aqui o Ministério Público entende que é o caso, seja concedidos proventos com cálculo integral. Eu acompanho as manifestações pela legalidade e registro e aqui proponho, então, que Paraná Previdência, o Instituto de Previdência de Curitiba, intime a servidora ou sua representante em relação ao que aduz o Ministério Público no seu parecer 18.268. Então é essa a proposta, para que ela tome ciência, se é que ainda não tem ciência dessa situação. Está em discussão? Aprovado. Tenho, por último, uma revisão de proventos 389-340-2012, uma revisão de proventos concedida ao senhor José do Carmo Garcia, que foi aposentado no cargo de advogado do município de Cambé. Nesse processo, o que foi levantado é que a revisão foi requerida, esse servidor se aposentou em 30 de março de 2001 e requereu a revisão passados mais de 5 anos, em 7 de julho de 2006. Essa revisão foi concedida pelo município em 2012, então uma coisa bem demorada. A Diretoria de Controle de Atos Pessoal havia levantado a questão da prescrição do servidor em obter esse direito, mas ao final, discutida essa matéria, manifesta-se pela legalidade e registro da revisão, aduzindo que é possível a administração pública renunciar à prescrição,
ainda que tacitamente com fundamento no artigo 192 do Código Civil, e aqui apresentou também jurisprudência do STJ. O Ministério Público de Contas discorda dessa interpretação, manifesta-se pela negativa de registro, tendo em vista a ocorrência da prescrição na obtenção da revisão. Aponta que o requerimento da revisão foi protocolado em 7/7/2006, a aposentadoria concedida em 30/3, como eu falei, de 2001, portanto, não se configuraria a renúncia da prescrição por parte da administração pública. O voto que faço é no sentido de que, embora tenha ocorrido a prescrição, ao deferir o pedido, a administração renunciou a essa prescrição, de modo que entendo cabível o registro desse ato de revisão do servidor. Está em discussão, conselheiro Fernando Guimarães? Eu vou concordar com o voto, até porque, no meu modo de vista, está correto. Mas a única coisa que eu também acrescentaria na minha fundamentação, eu não vejo que aí uma concordância à renúncia da prescrição, até porque o fundo de direito, pelo menos é o que eu lembro do meu tempo de faculdade, é que o fundo de direito não prescreve. O que prescreveria, eventualmente, seriam as parcelas devidas naquele período. Então, só para acrescentar esse dado, essa fundamentação, a minha concordância ao relator. Então está aprovado o voto. Senhor presidente, era o que tinha a relatar. Agradeço a Vossa Excelência, auditor Tiago Barbosa. Passo ao relato da minha pauta. O protocolo 317-941-10, por motivo de quórum, eu adio para a próxima sessão. Os próximos são do Sistema Integrado de Transferências, onde todos os processos que apresentarei são pela regularidade com recomendações. 44.226.13, município de Pato Branco. 773.29.13, 975.83.13, 604.864.13, 611.755.13, 611.810.13, 191.261.14, todos da Fundação Araucária. O 631.512.14, 825.643.14, 958.228.14, este município de Curitiba. 958.279.14, também Curitiba. 115.76.58.14, Secretaria da Agricultura. 57.13.15, Fundação Araucária. 121.879.15, município de Maringá. Todos conforme informei, tem proposta de regularidade com recomendações. Em discussão, regulares. Protocolo 107.10.95.14, município de Tamarana. É solicitação de certidão liberatória. O município já recebeu esta certidão, motivo pelo qual a proposta é pelo encerramento. O protocolo 133.779.12, Câmara Municipal de Marechal Cândido Rondon, exercício 2011. A Diretoria de Contas Municipais manifestou-se, atestou que a entidade não efetuou nenhuma contratação que caracterize substituição de servidor público, de modo que opinou pela regularidade das contas, o Ministério Público pela irregularidade, em vista do provimento de 9 cargos comissionados de assessor parlamentar. A DICAP informou que há cumprimento ao termo de compromisso de ajustamento e conduta firmado com o Ministério Público Estadual, em conformidade com autos do inquérito civil de números já arquivado, motivo pelo qual
A proposta do relator é pela regularidade com ressalvas. Em discussão, está aprovado. O protocolo 160.079.13, Câmara Municipal de Grandes Rios, 2012, Diretoria de Contas Municipais apontou o exercício do contador em desacordo com o pré-julgado 6 e propôs sobrestamento deste processo. Ministério Público pugnou pela regularidade com ressalva. A proposta do relator acompanha o Ministério Público pela regularidade com ressalva. Está em discussão, está aprovado. O 254.530.14, Câmara Municipal de General Carneiro, 2013, DCM e Ministério Público opinam pela regularidade e esta é a proposta do relator. Está em discussão, está aprovado. O protocolo 171.550.13, a juntada de um novo protocolado de número 211.975.15, que trata de novos documentos, motivo que me leva a retirar de pauta para que se realize a análise da documentação. A palavra está livre. A próxima sessão desta segunda Câmara será no dia 15 de abril, quarta-feira, 14h, horário regimental. Levanta-se a presente.